Queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus, está começando o seu programa Escola Bíblica Dominical. Hoje nós iremos estudar a lição de número 7 com o tema A Responsabilidade da Igreja com os Missionários. Na aula anterior, no programa anterior, nós estudamos sobre aquele tripé que é o sustentador da obra missionária. E hoje nós iremos estudar sobre este assunto. Nós queremos aproveitar a ocasião introdutória para agradecer ao Senhor por sua vida, por sua companhia sempre aqui conosco, por sua audiência. Você que está pela TV Kairos, canal 7.1 aqui na nossa cidade, e você também que está pela internet no canal da TV no YouTube. TV Kairos, né, é esse canal que tem alcançado muitas vidas em todas as partes. Então sinta-se abraçada, sinta-se abraçado, você, sua casa e sua família, para acompanhar mais este programa que certamente abençoará a sua vida. Vamos para o texto áureo, a leitura bíblica em classe e também a verdade prática, começando pelo texto áureo que diz assim: então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Gálatas, capítulo 6, versículo de número 10. A verdade prática diz assim: é papel da igreja responsabilizar-se integralmente com o cuidado de seus missionários. A leitura bíblica em classe está na primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo de número 9, a partir do versículo de número 9, que diz assim: porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi que trilha o grão. Porventura, tem Deus cuidado dos bois? Ou não o diz certamente por nós? Certamente que por nós está escrito: porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as carnais? Se outros participam deste poder sobre vós, por que não mais justamente nós? Mas nós não usamos deste direito. Antes, suportamos tudo para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo, e que os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho que vivam do Evangelho. Vamos para também a apresentação dos objetivos desta lição, que, em primeiro lugar, é explicar o sistema de apoio da igreja aos missionários. Depois, iremos relatar o cuidado integral dos missionários. E, por fim, em terceiro lugar, nós temos aqui como objetivo elencar as maneiras práticas de se comprometer com os missionários. Já no primeiro bloco do programa, nós iremos trabalhar a igreja e o sistema de apoio aos missionários, apresentando a responsabilidade da igreja, alguns princípios que regem esta responsabilidade, e depois o sistema de apoio e a obra da fé, e por fim, o objetivo de missões. Nesta lição, portanto, nós iremos aqui trabalhar em torno dessa ideia, construindo, portanto, essa responsabilidade coletiva em que todos os membros da igreja local estão convocados, chamados pelo Senhor para fazerem parte da grande comissão do chamado de Deus para orarem pela obra, para contribuírem com o reino de Deus e, em podendo, sendo chamado pelo Senhor, indo fazer o ID e cumprir o ID de Jesus. Com muita alegria, eu estou recebendo hoje aqui para conversar comigo sobre este tema, mais uma vez, nosso amigo evangelista Wallach França, que está aqui conosco para ser usado pelo Senhor. Meu amigo evangelista Wallach, hoje nós iremos tratar sobre este assunto, né? A responsabilidade da igreja com os enviados, com aqueles que foram chamados e com uma chamada específica
para pregarem o Evangelho. Seja bem-vindo mais uma vez, Paz do Senhor Jesus. Pai do Senhor Jesus, pastor Epaminondas Fonseca, é uma honra, é uma grata satisfação nós estarmos aqui mais uma vez nessa oportunidade tratando da palavra do Senhor num tema tão especial, tratando de mais uma das responsabilidades da igreja enquanto organização, enquanto instituição organizada, levando esses missionários, que é o tema de todo esse trimestre que nós estamos nos debruçando nessa lição, para levar aquilo que nós aprendemos, aquilo que o Espírito Santo nos inspira e aquilo que ele nos orienta quanto à obra missionária no contexto específico, assim, de uma forma bem especial, Sim. para a Assembleia de Deus Missão em Marabá. Que bênção. Penso eu que devemos iniciar essa conversa, esse bate-papo aqui sobre o tema da lição, falando sobre quem é o missionário, quem é o enviado, quem é aquele que o Senhor levanta. Eu acho interessante, até porque a igreja, ela conta com muitos novos convertidos. No último batismo nosso, por exemplo, aqui em Marabá, o nosso pastor Salles, nós batizamos com 46 novos membros. Então, são pessoas que possivelmente estão nos assistindo e talvez, por serem novos na fé, não conhecem, né, esse trâmite, essa linguagem. O missionário é aquela pessoa chamada por Deus para uma obra específica. E aí, conforme nós já falamos em outros programas, o missionário é aquele chamado com uma missão. E essa missão, ela pode ser transcultural, ela pode ser uma missão rural, ou ela pode ser uma missão urbana, não é? No nosso caso aqui, nós estamos fazendo uma missão urbana, mas há muitos homens de Deus que foram chamados e estão em outras culturas, em outros países. Assim, o missionário é aquele que é chamado por Deus, e ele sente a chamada por Deus. O missionário transcultural, evangelista Wallach, é aquele que recebe uma chamada específica, porque nem todos são chamados com essa responsabilidade e com esse chamado específico. É bom a gente conversar um pouquinho sobre esse tema, até para que os irmãos que estão chegando agora nesse nosso meio possam compreender, né? Nós tratamos, pastor Epaminondas, ao longo desse trimestre, que a todos nós é dado um chamado de pregação do Evangelho, mas a nem todos é dado a chamada, a separação, a ordenança de um pastor presidente de uma igreja, de um líder, ordenando que aquele homem ou aquela mulher e a sua família possam ingressar em outras culturas, promovendo, propagando a expansão do Evangelho. E nesse contexto, pastor Epaminondas, de missionário, nós estudamos que nós temos três situações. Nós temos a pessoa que enviou, ou seja, o pastor que orou com a igreja, separou aquele cidadão, aquela cidadã, aquele obreiro, aquela missionária, para a realização desse ministério, desse mistério eclesiástico. Nós temos a figura do enviado, esse obreiro, juntamente com a sua família, e nós temos a figura da igreja, que juntamente está inserido nessa organização para envio desses missionários. E aqui nós também, querendo ou não, acabamos entrando em um outro tema, que é a diferenciação da igreja coletiva, da igreja universal, como organismo vivo, como o corpo de Cristo, e a igreja local como uma organização voltada para separação, para a ordenança e para o envio desse missionário, dessa missionária, para essas missões transculturais. Então nós temos aqui a figura desse missionário, essa pessoa separada especificamente com um chamado específico para a missão transcultural, para a missão urbana, para a missão rural, como o senhor bem disse agora há pouco. Agora, fica muito claro aqui, nessas figuras que foram muito bem colocadas pelo evangelista Wallach, uma sinergia, né, entre essas figuras, né? O enviado, né, a igreja que o enviou e o Espírito Santo. E a gente vê isso muito claramente em Atos 13, né? Isso. Porque há um equívoco de muitos pensarem que pelo fato deles serem membros da igreja, eles não têm responsabilidade. Mas veja que a igreja de Antioquia tinha responsabilidade com os enviados. É uma responsabilidade mútua, né? É uma responsabilidade que envolve todos na igreja. Todos têm essa responsabilidade. Todos têm essa responsabilidade. Nós veremos no decorrer da nossa lição,
inclusive é tema logo do nosso primeiro tópico, nós temos alguns princípios que o pastor Wagner Gabi separa para que a gente leia, e ele tem como princípio, primeiro, princípio a igreja deve se conscientizar biblicamente de que missionário é um obreiro formado pela igreja local. E a igreja é responsável por esse missionário. Isso está claro em Atos dos Apóstolos, no capítulo 11, no capítulo 13, como o senhor bem informou, no capítulo 14, no capítulo 16. Pastor Wagner Gabi também traz como princípio que o missionário deve se submeter, pastor Epaminondas, à liderança eclesiástica. Sim. E dentro desse primeiro tópico, eu entendo que é o principal princípio, porque o missionário ele não deve viajar com a cabeça de que ele chegando lá no local para onde ele foi enviado, que ele seja o pastor presidente daquele local. Não. Ele é o missionário subordinado a uma autoridade eclesiástica, a um pastoril de quem o enviou. Como o terceiro princípio aqui do nosso primeiro tópico, nós temos que é dever do missionário apresentar relatórios periódicos. Muito embora nós temos como título da lição a responsabilidade da igreja na manutenção desse missionário e sua família, logo no primeiro tópico nós temos aqui o pastor Wagner Gabi trazendo para a gente as responsabilidades desse missionário, que é a prestação de conta dos relatórios, das almas que foram ganhadas para Jesus, do desenvolvimento das atividades que foram realizadas, inclusive prestação de contas de valor de aluguel que está pagando no seu local de trabalho, o valor do seu transporte, o valor da sua alimentação, todos têm que ser prestados conta. E como princípio D aqui que o pastor Wagner Gabi traz, que o sistema de apoio da igreja deve permitir que o missionário use grande parte do seu tempo e de suas energias em prol da missão. E eu disse grande parte do seu tempo, eu não disse todo o seu tempo, porque nós veremos na lição que vem, na lição de número 8, que o apóstolo Paulo, como um construtor de tendas, dedicava-se ao seu trabalho do mundo secular e ao trabalho do evangelismo, e essas atividades não lhe atrapalhavam. Por isso que nós não trouxemos agora como sendo toda a parte do seu tempo para a evangelização. Claro, o seu principal objetivo ao ser enviado, a sua principal atividade será realmente da pregação e da ministração do evangelho, mas nada que impede que ele exerça e que ele administre a sua vida com uma atividade secular, uma atividade profissional que deverá exercer. No segundo princípio aqui, eu quero destacar quando o comentarista diz assim, que ele, o enviado, é um obreiro orientado pelo pastor da igreja. Ele é orientado pelo pastor da igreja. Veja, que todo aquele que é chamado por Deus para esta obra, ele tem que passar por dois processos antecedentes ao envio. O primeiro é aquilo que Jesus disse lá em Mateus 11, 28. Vinde a mim. Primeiro Jesus chama todas as pessoas para virem a Ele, para estar com Ele, ou seja, para ter um relacionamento pessoal com Ele, para a salvação, portanto. No versículo de número 29 do mesmo capítulo, Jesus diz assim, aprendei de mim. O missionário, ele precisa aprender do Senhor, ele precisa ser, aqui o comentarista diz, orientado pelo seu pastor presidente. Eu gostei muito da sua observação, que ele não é autônomo lá no campo missionário, né? Não é. Ele lá, eclesiasticamente falando, ele tem, hierarquicamente falando também, ele tem uma autoridade eclesiástica que está acima dele, de modo que ele precisa se submeter a essa autoridade pastoral, ministerial, eclesiástica, para, portanto, desenvolver biblicamente a sua função como enviado de Deus. Pastor Epaminondas, o maior exemplo que nós temos de missionário no Novo Testamento é o apóstolo Paulo, um grande exemplo de liderança, aquele que escreveu diversas cartas. E o apóstolo Paulo, quando nós vemos o seu exemplo de vida, a gente vê que durante as suas 3 viagens missionárias ele vai, mas ele volta para prestar conta na igreja em Jerusalém. Seja em Jerusalém, seja na Antioquia da Síria, mas ele estava lá prestando conta com aqueles que os enviaram. Então o que nós estamos tratando aqui, na verdade, ele é um exemplo prático, mas é um exemplo prático bíblico, que nós temos em Atos dos Apóstolos vários exemplos do apóstolo Paulo vindo à igreja em Jerusalém, com o pastor Tiago, irmão do Senhor, prestando conta da circuncisão, prestando conta do que estava acontecendo naquela região da Galácia,
etc, etc, etc. Então nós percebemos aqui que nós estamos tratando de um grande exemplo bíblico que serve para os dias atuais. Esse missionário, ele está lá, mas se submetendo à autoridade que lhe enviou. E, inclusive, quando Paulo, ele, ali no capítulo de número 9, né, depois de um bom tempo já sendo instruído pela liderança da igreja, ele recebe instrução da liderança da igreja, e ele, fugindo da perseguição dos judeus, tem uma cena que é emblemática, né? Ele é descido por uma corda num cesto, e de lá ele foge. Essa é uma figura, ela é muito representativa nas missões, que é quando o missionário, ele é enviado, mas a igreja fica segurando as cordas. A igreja tem responsabilidade, óbvio que tem essa responsabilidade, mas o missionário aqui, ele precisa estar sob os cuidados pastorais da igreja que o envia. E aí, evangelista Wallach, nós entramos aqui no segundo e no terceiro tópico, o sistema de apoio e a obra da fé, e também o objetivo de missões. É muito comum nós encontrarmos pessoas se autodenominando missionários, né, sem terem um suporte eclesiástico, sem uma cobertura de autoridade espiritual. Ele se acha no direito, não, eu sou missionário e eu vou fazer o trabalho, e por essa razão acaba que muitos se decepcionam por não terem passado pelo processo natural de Atos dos Apóstolos, que é um modelo para a obra, seja ela missão urbana, seja ela missão rural, ou seja ela missão transcultural, que é exatamente o chamado de Deus, mas também a confirmação pela igreja, a confirmação pela liderança da igreja, a confirmação pelo pastor da igreja, e o Espírito Santo dizendo, olha, separai-me a mim, agora é a hora. Perfeito. O que o senhor estava querendo dizer para a gente, pastora Paminosa, e eu compreendi, é que, de acordo com o subtópico 2 do tópico 1, nós estamos tratando, acima de tudo, de uma obra de fé. E voltamos ao exemplo do apóstolo Paulo. Ele demonstrava sempre um interesse pela igreja, e a igreja demonstrava essa reciprocidade num compromisso prático das suas ofertas financeiras. E essa igreja de Jerusalém e de Antioquia, eles oravam fervorosamente pela obra missionária. E o missionário, no caso do apóstolo Paulo, ele tinha certeza que era uma obra de fé. E o que não pode faltar para o missionário do mundo atual, do mundo contemporâneo, é ele entender que está debaixo dessa autoridade e que tem uma igreja que tem fé no Altíssimo para o desenvolvimento dessa obra. E nós dizemos isso porque muitas vezes o missionário pode se sentir cansado, desanimado, mas ele tem que entender que trata-se de uma obra de fé. Olha, nós estamos tratando aqui, por exemplo, do apóstolo Paulo. Nós lemos durante a semana alguns textos bíblicos da lição que nós estamos vendo hoje. Nós temos como fundamento da lição de hoje a carta aos Filipenses e a carta aos Coríntios. Claro, nós temos Romanos também, mas sobretudo Filipenses e Coríntios. Filipenses, uma igreja que o apóstolo Paulo amava, e escreve para aquela igreja de dentro da prisão em Roma. Mas de dentro da prisão em Roma, o apóstolo Paulo tratava sobre o poder da obra missionária, da obrigação da igreja, mas também defendia o seu ministério dizendo, como nós lemos também na carta aos Coríntios, dizendo que se mantinha no seu trabalho secular para a manutenção do seu sustento. Reivindicava o seu ministério e demonstrava que durante a sua obra missionária tirava o seu sustento do próprio suor. Claro, agradecendo as ajudas e as ofertas que os irmãos de Filipe lhe faziam. E eu gostaria de ler um texto, pastora Paminosa, que cabe muito bem aqui, está em Filipenses, no capítulo 4, no verso 19. O apóstolo Paulo, nessa obra de fé, ele escreve aos irmãos em Filipe dizendo assim: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Olha que obra de fé. Que maravilha. Nós vamos para o nosso primeiro intervalo comercial. Na sequência, após, voltaremos com o segundo tópico desta preciosa lição, portanto não saia daí. O intervalo, você sabe, é sempre muito rápido. Até já.
Estamos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical, estudando hoje a lição de número 7 com o tema A Responsabilidade da Igreja Local com os Enviados para o Campo de Trabalho Missionário. Nós trabalhamos o primeiro tópico no bloco anterior e agora nós iremos falar sobre o cuidado integral dos missionários. Vamos colocar na tela para você ver o resumo deste tópico que iremos analisar a partir de agora. Aqui nós temos dois subtópicos que o pastor Wagner Gabi, o comentarista da lição, nos apresenta. O primeiro subtópico é o cuidado integral. O segundo subtópico, nós temos apenas dois subtópicos, uma agenda quanto à volta do missionário. Que bênção, que maravilha. Evangelista, o Alec França, como nós, de forma até introdutória, no primeiro tópico, falamos desses princípios que regem, né, a obra missionária, o envio, o chamado, a sinergia, a igreja, enviado, o missionário, o Espírito Santo. E agora a gente fala sobre esse cuidado integral dos missionários, cuidado que a igreja deve ter com os enviados, né? O que nós podemos falar, comentar aos nossos telespectadores, aos nossos irmãos que estão nos acompanhando agora sobre este subtópico aqui? Perfeito, pastor Epaminondas. Quando nós tratamos a frase o cuidado integral, a palavra integral significa completo. Então, esse cuidado ele deve ser completo. E esse cuidado ele não só se dá na área financeira, mas na área emocional, na área social e na área espiritual, sobretudo na área espiritual. Então, a igreja ela deve cuidar da obra missionária e de seu missionário. Nós lembramos que quando nós enviamos para uma obra missionária, geralmente é o missionário, sua esposa e seus filhos. Ou seja, esse cuidado ele abrange a família do missionário. E cada membro, cada componente da igreja, ele deve arcar com as suas contribuições, pequenos gestos que demonstram esse zelo e esse cuidado e que pode motivar esse missionário a levar o trabalho de fé que nós lemos anteriormente à frente. Nós temos um grande exemplo de cuidado, pastor Epaminondas, em Atos 17, do verso 13 ao verso 15, que eu gostaria de ler para os irmãos. Está em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, do 13 ao 15, que nós vemos o cuidado dos irmãos com o apóstolo Paulo, ministrando nas suas viagens missionárias. Diz assim: mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo, também em Bereia, foram lá agitar e perturbar o povo. Então, os irmãos fizeram com que Paulo fosse imediatamente para os lados do mar. Porém, Silas e Timóteo continuaram em Bereia. Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram, trazendo ordem a Silas e Timóteo para que fossem encontrá-lo o mais depressa possível. Nós vemos aqui um cuidado, né, de salvação, os irmãos salvando Paulo ali das mãos dos crentes ali, dos judeus de Tessalônica, e Paulo assim se livra daquelas amarras. Mas eu gostaria também, pastor Epaminondas, de conferir que apesar desse trabalho integral, esse cuidado integral da igreja, eu gostaria de novamente voltar ao exemplo do apóstolo Paulo e das responsabilidades do missionário. O cuidado integral da igreja não quer dizer que o missionário não tenha suas responsabilidades. O apóstolo Paulo, durante todo o seu ministério, a sua característica é de não se aproveitar dos privilégios do seu apostolado. E ele fala isso aqui aos Coríntios, né, na nossa leitura bíblica em classe. Sim, ele não se aproveitava desses privilégios. Ele não queria ser pesado para a igreja. Isso está em 2 Tessalonicenses 3, no verso 8. O apóstolo Paulo diz assim: nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós. Agora, por que esse cuidado deve ser integral? Que o pastor Wagner Gabi traz na nossa lição de hoje. Claro, o cuidado deve ser integral porque é um mandamento de Jesus Cristo. Em João 13:34, Jesus diz que nos dá um novo mandamento, que amei-vos uns aos outros. É um mandamento. Esse cuidado integral é com todos os componentes da igreja. Nós devemos ter esse cuidado também com o missionário, claro, óbvio, é o irmão da nossa igreja. E também porque a obra missionária, pastor Epaminondas, querendo ou não,
é uma obra de estresse, de cansaço, é uma obra que causa um desgaste físico, um desgaste emocional, sobretudo devido às mudanças e às adaptações culturais que nós lemos na primeira e na segunda lição desse trimestre. E terceiro, pastor Epaminondas, nós anotamos aqui, porque eles atuam em uma posição estratégica, ou seja, é a linha de frente da igreja numa batalha espiritual. Quando o missionário é lançado, certamente nós estamos tratando de uma grande batalha espiritual que ele deverá travar juntamente com o apoio da igreja. Em resumo, esse cuidado integral, ele abrange e envolve, né, o cuidado emocional, social e física, né? E também na área espiritual. Esse cuidado integral deve envolver essas quatro áreas. Deve existir. Daquele que foi enviado juntamente com a sua família. E aí, nesse contexto, né, de exaustão que foi colocado aí, o irmão colocou muito bem, há um estresse muito grande, né? Há um desgaste emocional, físico também. E nesse contexto, a igreja que envia o missionário, conforme Atos dos Apóstolos, capítulo 20, o exemplo de Paulo, ele é um exemplo, é um modelo, né, para as missões. A igreja, ela deve, então, nesse sentido, estar sempre nesse cuidado integral, né, compreende também ter um momento para o missionário reabastecer as baterias, né, buscar um tempo de refrigério para voltar novamente com vigor para continuar o trabalho que é para o reino de Deus, que é ganhar almas, que é estar no local onde ele foi chamado, que é estar debaixo da autoridade pastoral, pregando o evangelho, que não é uma obra fácil, porque ele está distante da sua casa, né, ele está distante da sua pátria, da sua língua materna. E todo esse desgaste requer que ele também tire um período de refrigério. E uma agenda que deve ser estabelecida para, então, dar esse suporte, né, que envolve esse cuidado também. Nós temos que ter em mente, pastor Epaminondas, que o desgaste que nós estamos tratando é pela incerteza do futuro. Todos nós enfrentamos essa incerteza do futuro sobremaneira quando nós somos lançados a um campo missionário, geralmente lançado a um país que necessita realmente, veementemente, do campo missionário. E quando nós tratamos disso, pastor Epaminondas, nós estamos falando de países mais pobres, com problemas econômicos avassaladores, com problemas políticos, geralmente países com democracias falidas. E isso causa essa exaustão física, essa exaustão mental, mas o missionário tem que ter em mente que é uma obra de fé, como nós lemos no bloco anterior. Então, o missionário deve ter a preocupação, e a igreja consigo, da preocupação para que esse missionário tenha um tempo para se renovar física e mentalmente. Ele tem que se prevenir do esgotamento físico e mental, das doenças psicossomáticas, etc., como nós conhecemos. Ele tem que procurar o fortalecimento com o relacionamento com seus familiares. E aqui nós vamos para um exemplo bem prático. Por exemplo, o missionário que ele retorna da sua missão, é necessário que a igreja o recepcione bem. Geralmente, quando nós vemos assim, pastor Epaminondas, esse retorno do missionário, ele se dá geralmente em final de ano, época de Natal, épocas festivas, e é necessário o reconhecimento da igreja. Geralmente, o que se observa é que nessas datas comemorativas e festivas, apesar dele estar no esgotamento de cansaço, mas é necessário que a igreja dê uma oportunidade para que ele pregue o ministério, dê seu testemunho, preste contas não como forma de relatório à igreja, como nós lemos no primeiro bloco, mas agora uma prestação de contas testemunhal, que é uma prova de fé, uma prova de ânimo e uma prova motivacional para aqueles que sustentam a sua obra missionária, que é a própria igreja, os seus irmãos. Então, acaba que sendo uma oportunidade para o próprio missionário, né, trazer e demonstrar como que está prosperando o trabalho, almas que têm sido ganhas, né? Como que Jesus tem manifestado o seu poder, curando os enfermos, e como que a expansão do Evangelho está acontecendo naquele local de trabalho. É também um momento de autorreflexão. Não é porque a obra é de Deus que tudo vai sair conforme nós planejamos. Existem alguns percalços, é necessário nós analisarmos os erros e os acertos. Onde que nós acertamos, onde que nós erramos. E essa conversa
esse diálogo do missionário com o pastor que lhe enviou é necessário. Ele vai saber, o pastor da igreja, o pastor presidente, orientá-lo nas estratégias de evangelização, como poderemos tratar, no que nós perdemos, no que nós ganhamos. Isso é um momento de autorreflexão, é um momento de descanso, mas também de nós refletirmos em estratégias futuras. E essa reflexão, achei muito interessante, pelo fato de que realmente nem tudo dá certo. Eu me lembro que o apóstolo Paulo, aos Tessalonicenses, ele escreveu dizendo que Satanás o impediu de ir visitar Sim. alguns irmãos. Ou seja, nós estamos sujeitos a sofrermos uma resistência, inclusive maligna, Sim. e os planos não saírem conforme foram planejados, traçados ali, elaborados. E esse é o momento para... Eu gostei muito dessa colocação, em que se coloca na mesa e, olha, isso aqui não deu certo, vamos traçar esse outro objetivo, vamos por aqui, ou aqui orar um pouco mais e pedir o direcionamento de Deus. A melhor forma de se autorrefletir é quando se está em descanso. A melhor forma de se projetar para o futuro é uma mente descansada. Portanto, a gente alia o útil ao agradável. O missionário em descanso, no momento de confraternização com os irmãos da igreja, é necessário que ele reflita e trace novos projetos para avanço do Evangelho. Maravilha. A sinopse desse segundo tópico, o comentarista, o pastor Wagner Gabi, ele assim escreveu, resumindo o tópico: o cuidado missionário envolve todas as esferas possíveis de uma família enviada, aquilo que nós falamos, né? A esfera emocional, espiritual, social e financeira. O missionário, portanto, ele ele está submetido, né? Ele está envolto em todas essas esferas possíveis para que ele possa, renovado, então estar diante de um novo desafio, uma nova etapa, e aquilo que ele coloca aqui, uma nova realidade transcultural. Nós iremos fazer mais um intervalo comercial e, na sequência, após, nós iremos concluir esta preciosa lição estudando sobre maneiras práticas de se comprometer com os missionários. Não saia daí, o programa está imperdível e voltaremos já já. Retornamos com o terceiro e último bloco do programa Escola Bíblica Dominical. Hoje estamos abordando a lição de número 7 das lições bíblicas da nossa Escola Bíblica Dominical, a responsabilidade da igreja com os missionários. O terceiro tópico dessa lição, onde nós colocamos também na tela o resumo deste terceiro tópico, que assim diz: maneiras práticas de se comprometer com os missionários. Em primeiro lugar, comunicar as necessidades, após doar para suprir necessidades, e por fim, o pastor Wagner Gabi, ele coloca como o terceiro subtópico, orar e jejuar pela causa. Evangelista Wallach França, nessas maneiras práticas de se comprometer com os missionários, nós temos comunicar as necessidades, doar para suprir necessidades e orar e jejuar pela causa. Com esses dois primeiros subtópicos aqui, o que nós podemos comentar e abordar com a nossa audiência? Pastor Epaminondas, é necessário que a gente compreenda que a comunicação, ela não só ensina, ela não só evangeliza, mas ela salva vidas. Se o senhor for perguntar para um bombeiro militar, para um policial militar, qualquer força de segurança, qual é a sua principal ferramenta de trabalho, ele vai responder que é a comunicação. Um erro operacional causa a morte de seu agente. Trazendo esse exemplo prático para a obra missionária, aquele missionário que se cala e não verbaliza, claro, as suas aflições, ele está fadado ao fracasso
e a morte da pregação do Evangelho. Essa palavra ficou muito pesada, mas eu estou falando de uma morte em sentido figurado daquele que está tentando propagar o Evangelho, mas que não sabe se comunicar. Todos os comentaristas que comentaram essa lição durante a semana fundamentaram esse princípio em Romanos 12, do versículo 12 ao versículo 14. E diz assim: perseverai na oração, comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade, abençoai aos que vos perseguem, abençoai. Então aqui nós temos um exemplo prático de um texto bíblico demonstrando que é necessário que haja a comunicação. Essa comunicação, pastora Epaminondas, ela não deve exercer uma formalidade, uma comunicação num culto, numa carta, uma comunicação telemática através de uma mensagem via aplicativo. Nós temos vários exemplos de missionários que se comunicam com a sua igreja no momento do culto, online. O pastor coloca online que aquele missionário preste conta do que está acontecendo na sua vida no momento do culto, para aqueles que estão financiando aquela obra conheçam e saibam das suas necessidades. Quanto a doar para suprir, que é o subtópico de número 2, nós temos, pastor Epaminondas, que a generosidade é a marca do cristão, é a marca da igreja. E nós temos, graças a Deus, igrejas abençoadíssimas e abençoadoras, que fazem, por vezes, esse trabalho sem pestanejar. Ou seja, se a igreja que recebe o relatório, se a igreja que recebe a prestação de contas, que recebe a comunicação vista no subtópico número 1, ela com certeza ela se sentirá motivada para doar e suprir as necessidades por intermédio de doações, por intermédio da sua própria generosidade, que é o trabalho da igreja hoje. Esse princípio que foi muito bem colocado, o princípio da generosidade, e aqui também tem outro princípio apresentado pelo apóstolo Paulo, né, que é o princípio da liberalidade. Esses dois princípios, por exemplo, quando Paulo diz, cada um contribua segundo propôs o seu coração. O texto está falando de uma generosidade e de uma liberalidade, né? Veja que esses princípios, eles são norteadores da obra missionária, sem os quais a obra missionária, ela poderá sofrer, e muito, conforme nós vimos Paulo, o apóstolo Paulo, com dificuldades com algumas igrejas que não eram generosas, né? Que não quiseram contribuir com a obra evangelizadora. Mas, por outro lado, nós temos igrejas que doaram, inclusive da sua pobreza, né? A coleta para os cristãos pobres da Judéia. Paulo diz assim, lá na altura do versículo de número 2, como em muita prova de tribulação houve abundância do seu gozo, e como a sua profunda pobreza superabundou as riquezas da sua generosidade. Olha só que coisa maravilhosa. Os irmãos doando da sua pobreza, não estavam doando do que estava sobrando, né? Conforme aquela viúva lá de Lucas capítulo de número 21. Eles estavam com amor, com generosidade, com liberalidade, né? Ali doando da sua profunda, e ele usa a expressão profunda pobreza, mas Deus multiplicou de forma que se tornou em abundância de riqueza. E aí ele continua, porque segundo o seu poder, e ainda acima do seu poder, deram, olha o princípio aparecendo aqui, voluntariamente. E aí ele compara, o Alak, essa contribuição generosa, voluntária, a uma semente. E nós precisamos carregar esse princípio conosco, né? O princípio da semeadura, que nós devemos fazer isso como sendo uma semente. Ele diz, no verso 6, já do capítulo 9, da segunda carta aos Coríntios, e digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo o propósito do seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria, e Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre
em tudo, toda suficiência, superabundez em toda boa obra. Veja, que esse princípio maravilhoso das contribuições aqui, por Paulo, ele usa a metáfora da semente, né? Ninguém come semente, a semente é para ser lançada no campo fértil. A semente, que aqui é a analogia, a metáfora da contribuição, é Sim. aquela contribuição que os irmãos voluntariamente, liberalmente, Sim. aplicam no reino de Deus, e Paulo diz que vem uma colheita. É mandamento do Senhor Jesus. Jesus certa vez disse, mais bem-aventurado é aquele que dá do que recebe. A verdadeira riqueza, pastor Epaminondas, é aquela a qual nós distribuímos. A semente que se multiplica é aquela que semeamos, não aquela que comemos. Então está intimamente ligado a essa demonstração dessa carta, a segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, que o apóstolo Paulo trata. E nós temos que entender que isso é um princípio bíblico e que Deus, pastor Epaminondas, ele supre e multiplica a necessidade daqueles que semearam. Isso é um princípio bíblico, isso é um exemplo prático, é o que nós vemos acontecendo no dia a dia, no âmbito da nossa igreja, das congregações, essa multiplicação. E eu nem utilizo aqui o nome multiplicação patrimonial, eu vou utilizar a palavra multiplicação de bênçãos, porque é o que nós vivenciamos, é aquilo que nós vivemos, aquilo que nós aprendemos e aquilo que nós estamos aprendendo na prática. Portanto, sem sombra de dúvida, nós temos a plena convicção de que é necessário, é nosso dever, nós semearmos, mas de bom grado de coração. Outra maneira prática de se comprometer com os missionários, além de doar para suprir as necessidades, é orar e jejuar pela causa, né? Isso é muito, mas muito maravilhoso. Orar e jejuar pela causa. Evangelista Wallach, há uma causa, né? E a nossa militância é pela causa. E a causa aqui é a obra de Deus, é a grande comissão. Sim. É a evangelização dos perdidos. Sim. E aqui nós podemos trazer para o âmbito local, no caso das missões urbanas, e também aplicar as missões transculturais. Mas nós precisamos orar pela obra evangelizadora, no nosso caso aqui em Marabá. Nós precisamos jejuar por essa obra, porque é uma causa. E por que devemos orar e jejuar? Porque, evangelista Wallach, irmãos, amigos que nos assistem, há uma resistência espiritual, não é? Há uma forte resistência, há uma guerra espiritual travada no campo e no mundo espiritual, e essa guerra, né, essa resistência, ela somente é superada e vencida a partir dessas armas que estão à nossa disposição, que é a oração e o jejum pela causa da obra evangelizadora. Perfeito, pastor Epaminondas. Aquele cristão que nunca jejuou por uma causa, ele não sabe do que é nem um pouco da parte do que é o reino dos céus. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, versículo 2, diz assim: enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Versículo 3, então, jejuando e orando e impondo as mãos sobre eles, os despediram. Desde o lançamento da obra missionária até a colheita dos frutos, o jejum deve ser princípio, a oração e jejum deve ser princípio, por quê? Porque estão orando por uma causa. No período veterotestamentário, nós vimos Deus levantando a nação de Israel para que ore e jejue, no sentido de humilhação contra o próprio juízo de Deus. Nós temos em Mateus, no capítulo 6, Jesus dizendo, dando os ditames de como se deve jejuar. E Jesus diz em Mateus 6, do verso 17, versículo 18, dizendo assim: mas você, quando jejuar, unja a cabeça e lave o rosto, a fim de não parecer aos outros que você está jejuando, e sim a seu Pai em secreto. E o seu Pai, que vem em secreto, lhe dará recompensa. Ou seja, nós estamos tratando de uma obra de fé, uma obra missionária de fé, e que nós devemos ser recompensados. E a recompensa é para o próprio reino de Deus, com a salvação de almas e a proclamação do Evangelho. Mas sem sombra de dúvidas, pastor Epaminondas, trazendo para a nossa realidade de hoje,
O jejum é um ato preparatório para um grande avivamento. A igreja ela deve estar preparada, ela deve buscar esse princípio bíblico. Agora, pouco em off, nós tratávamos sobre o livro do profeta Joel, no capítulo 2, no versículo 28 e 29, acerca do derramamento do Espírito, que se cumpre em parte na formação do período da graça, na inauguração da igreja primitiva, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Mas o início dessa profecia, ela começa em Joel capítulo 2, no versículo 12. Deus conclamando o povo a uma oração e jejum, para que esse povo não rasgue as suas vestes, mas rasgue o seu próprio coração, em detrimento de quê? Da obra de Deus, em choro, em pranto, em jejum. Depois, quando nós chegamos no versículo 8, tem a promessa do derramamento do Espírito. Então, quando Deus ele nos convoca para um jejum e para oração, certamente é para um derramamento de bênçãos sem medidas, como a igreja primitiva experimentou e como certamente nós aproveitaremos, nós presenciaremos esse grande avivamento na segunda vida do Senhor em grande poder e grande glória. Que bênção, que maravilha. Assim, nós caminhando já para o final deste programa, há uma causa, e essa causa ela precisa ser regada com jejum e oração. E o apóstolo Paulo, ele tinha plena convicção de que havia a necessidade. Em Efésios capítulo 3, versículo 14, Paulo, escrevendo aos irmãos que estavam na cidade de Éfeso, e Paulo estava preso aqui nessa ocasião, né? Ele estava em uma prisão em Roma, mas a sua alma estava livre, a sua mente estava livre, o seu espírito estava livre para ajudar os irmãos que estavam em liberdade. Olha só que coisa interessante. Sim. O verso 14 diz: por causa disso, ou por esta causa, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja o apóstolo Paulo, o próprio apóstolo Paulo, dizendo que por esta causa ele se colocava de joelhos, porque havia uma causa. E assim também nós devemos fazer, nós devemos nos colocar de joelhos em oração, como a igreja de Antioquia, que o evangelista Wallace muito bem pontuou aqui. Os irmãos daquela igreja, eles se colocaram de joelhos, se puseram por uma causa, em jejum e oração, e o Espírito Santo falou. Bem-aventurada, abençoada, feliz é a igreja que o Espírito Santo fala. Mas o Espírito Santo só fala se derem lugar a ele, né? Feliz e abençoada é a igreja que jejuma e que ora. Porque se assim fizerem, o Espírito Santo, ele falará no meio do seu povo, os abençoando. Evangelista Wallace, para a gente concluir esta lição, a conclusão, poderia fazer a observação, a leitura desse primeiro parágrafo aí da conclusão? Perfeito, pastora Epaminondas. Como conclusão, nós temos, nesta lição, fomos estimulados a conhecer as necessidades dos missionários. Você e sua família podem fazer muita diferença na vida deles e de suas respectivas famílias. Se o nosso coração estiver em missões, nossos joelhos estarão dobrados, nosso testemunho alcançará pessoas e nossas finanças investirão no que é eterno. Olha só, que bênção, que maravilha. Nós queremos assim encerrar este programa, agradecendo a Deus por sua companhia aqui conosco durante esse tempo precioso que estivemos expondo a palavra do Senhor. Agradecer a Deus pela vida de todos aqueles que fazem acontecer este programa, ali a pessoa do nosso irmão Albert Júnior, agradecer a Deus pela vida do evangelista Wallace, que hoje foi usado pelo Senhor para comentar esta preciosa lição. Nós lhe aguardamos na próxima semana, sempre aqui nesse mesmo horário e canal, onde nós estaremos conversando sobre a próxima lição, né, o próximo tema que envolve sobre o apóstolo Paulo como sendo um fazedor de tendas. Aqui há um tema muito sugestivo para esse momento em que nós estamos estudando do papel da igreja, do Espírito Santo e do missionário. A igreja, ela tem aqui a obrigação de cuidar, zelar, sustentar aqueles a quem ela envia para o trabalho, mas nós apresentaremos na lição de número 8, missionários
fazedores de tendas. Veja que é um assunto que nós iremos discutir aqui na próxima semana e eu convido você a permanecer conosco e aguardar que Deus vai certamente te abençoar. E nós, assim, encerramos este programa agradecendo a Deus por sua vida, por sua família. Deus te abençoe, fique sempre na direção do Santo Espírito de Deus para você e para sua casa e toda a sua família. Evangelista Wallace, nos despeça em oração. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Pai de bondade, misericórdia, Senhor, nós te agradecemos, meu Deus, por mais esta programação, por mais este programa, Escola Bíblica, que tem adentrado aos lares da cidade de Marabá e toda a região, Senhor. Nós somos gratos a Ti, porque o Teu Evangelho e a Tua Palavra tem sido ministrada com eficiência e eficácia. Nós oramos, Pai, intercedendo pela família do nosso pastor presidente, pastor Sales Batista, por esta TV Kairos, por todos aqueles que trabalham e militam na propagação do Evangelho, Senhor. Nós te louvamos e agradecemos pela vida do pastor Epaminondas Fonseca, do pastor Elias Gomes, que não pôde estar hoje conosco, de todos os nossos familiares, Senhor, que contribuem para a realização desta obra e nos dão suporte para estarmos aqui falando da Tua Palavra. Essa é a nossa oração e a nossa gratidão, no nome do Teu Filho amado, no nome de Jesus. Amém.